Quando veio o avivamento a Florença, na Itália, em 1496 a 1498, o instrumento humano de Deus foi o católico romano italiano Savonarola. Quando começou o avivamento de Savonarola, Martinho Lutero era apenas um pequeno menino na Alemanha. Savonarola estava chocado com o vício e a imoralidade do mundo a seu redor na Itália e pela corrupção da Igreja Católica Romana. Quando jovem, ele andava à margem do rio Pó, cantando a Deus e chorando pelos pecados, pelas injustiças e pela pobreza do povo a seu redor. Ele chorava e lamentava a impudicícia, o luxo e a crueldade de muitos líderes na igreja. Ficava deitado, prostrado, durante horas a fio sobre os degraus do altar na igreja, chorando e orando pelos pecados de sua época e os pecados da igreja. O que pôde um monge desconhecido fazer em tempo de imoralidade tanto da sociedade quanto da única igreja existente naquela época? Embora católico devoto, as orações de Savonarola e sua vida cheia do Espírito ajudaram a preparar o caminho para a reforma protestante. Martinho Lutero chamou-o de mártir do protestantismo. A sua vida é mais um exemplo glorioso de que um guerreiro de oração, pela graça de Deus, pode ser usado para virar a maré e preparar o caminho para um poderoso avivamento. Aos 22 anos de idade, Savonarola escreveu um tratado, Desprezo do Mundo, em que comparou os pecados da sua época com os de Sodoma e Gomorra. Saiu sem avisar sua família e entrou num monastério para dar início a uma vida de jejum e oração. Estava desesperado por ver Deus enviar o avivamento. Durante anos, Savonarola estudou as Escrituras, esperava em Deus e orava. Um dia, Deus de repente deu-lhe uma visão. Os céus se abriram e uma voz ordenou que ele anunciasse ao povo as calamidades futuras da igreja. Transbordando de poderosa unção do Espírito Santo, Savonarola começou a pregar para a população. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, a voz de Savonarola trovejava ao denunciar os pecados do povo. Um poder avivador se apoderou de toda a região. Seus ouvintes, homens e mulheres, poetas e filósofos, artesãos e trabalhadores braçais, choravam aos soluços. As pessoas andavam pelas ruas tão impactadas pelo convencimento do Espírito Santo e durante dias ficavam pasmas e sem palavras. Em diversas ocasiões, assentado no púlpito, o rosto de Savonarola parecia iluminado com um brilho celeste que todos na igreja viam, e ele subia ao púlpito em oração, como que em transe por até 5 horas de cada vez. As igrejas menores não suportavam mais as multidões que iam ouvi-lo pregar, e por 8 anos, Savonarola pregou na grande catedral de Florença, na Itália. As pessoas chegavam no meio da noite, e esperando as portas da catedral se abrirem para que pudessem entrar e ouvir a mensagem. Savonarola profetizou que estaria com eles apenas 8 anos. O Espírito do Senhor estava sobre Savonarola. Ele profetizou que o governante da cidade, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e foi o que aconteceu. Por meses, ele profetizou que Deus puniria a Florença com uma invasão vinda do outro lado dos Alpes. O rei Carlos VIII da França e seu exército atravessaram os Alpes. Se prepararam para o ataque. Savonarola saiu sozinho para se encontrar com eles. Enfrentou sozinho o exército francês e 2 vezes persuadiu o rei a voltar e não atacar Florença. O governo ímpio foi deposto e Savonarola ensinou o povo a estabelecer uma forma de governo democrática. Essa reformação trouxe imensas transformações morais. O mundo parou de ler livros vis e mundanos. Os mercadores restituíram às pessoas os proveitos excessivos que haviam extorquido. Criminosos e moleques de rua pararam de cantar cantigas pecaminosas e começaram a cantar hinos nas ruas. Foram proibidos e abandonados os carnavais. Foram feitas gigantes fogueiras em que livros mundanos, máscaras, perucas e ilustrações obscenas foram queimados. As crianças faziam procissões de casa em casa, cantando hinos, conclamando todos ao arrependimento e a tirar das casas toda espécie de vaidade. Fez-se uma grande pilha octogonal de objetos mundanos na praça pública de Florença em 7 níveis, de cerca de 18 metros de altura e 73 metros de circunferência. Enquanto soavam os sinos, o povo cantava e o fogo ardia, lembrando a fogueira do avivamento do apóstolo Paulo em Éfeso, séculos antes. O corrupto Papa, os cardeais e os sacerdotes estavam enfurecidos. Com o tempo, inimigos políticos e religiosos incitaram uma ruda turba a atacar Savonarola. Derrubaram as portas do santuário do convento onde ele estava e o capturaram. Savonarola foi torturado severamente e seus inimigos tentaram que ele confessasse heresia.
Suas mãos foram amarradas por trás, ele foi içado a grande altura e deixado cair quase ao chão, e imediatamente içado novamente pela corda, puxando os ombros e rasgando seus músculos. Brasas vivas foram colocadas em seus pés para que ele abjurasse. Ele recusou. Isso foi repetido diversas vezes. De volta à sua cela, Savonarola se ajoelhava e pedia a Deus que perdoasse o povo. Finalmente, Savonarola e mais 2 monges companheiros foram levados para a execução diante de uma multidão de milhares de espectadores. Terrível silêncio pairou sobre a turba. As últimas palavras de Savonarola foram: "Não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que tanto sofreu por mim?" Então comungou tão profundamente com Deus que parecia totalmente alheio ao que acontecia a seu redor. Ele e seus 2 amigos foram enforcados na praça pública e seus corpos queimados. Um homem sozinho, totalmente entregue a Deus, ardendo com paixão por avivamento na igreja e pela salvação de seu povo, durante vários anos, mudara a maré contra a maldade na igreja, no governo e na vida do povo. Se Deus pôde usar Savonarola a trazer tão poderoso avivamento em tempos tão improváveis, o que ele poderá fazer em resposta a um movimento de oração por parte de milhares de crentes e líderes cristãos que amam Cristo hoje? Será que prepararemos o caminho do Senhor como fez Savonarola? Estaremos nos alimentando da palavra de Deus e memorizando boa parte da Bíblia como ele fez? Passaremos as noites e horas em oração e jejum como ele fez? Savonarola não temia homens nem demônios. Do púlpito, Savonarola respondeu que antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Ele afirmou que o Papa era pessoa falível como os demais pecadores e errava e pecava como qualquer outro homem. Ele ressaltou que o líder da igreja daquela época, o Papa Alexandre, havia comprado ilegalmente seu ofício com dinheiro e nem era bem crente. Ao crescer, Martinho Lutero foi grandemente influenciado pela vida, o ministério e a morte de Savonarola. Com certeza, Savonarola é um dos grandes heróis na história da igreja e na história dos avivamentos. Ele estará diante do trono do juízo de Deus como testemunha contra todos aqueles que nos dias de hoje negociaram sua consciência e se calaram para conseguir favores e posições na igreja, nas empresas e nos governos da terra. Ele denunciará os covardes que deixaram de condenar o pecado nos altos lugares, que diluíram suas convicções para conseguir promoções, posições ou poder mesmo nas denominações e organizações cristãs.